Em 2005, o general Rupert Smith, que era um cara influente, um general britânico, escreveu um livro chamado A Arte da Guerra, A Utilidade da Força, A Arte da Guerra no Mundo Moderno. Esse livro foi muito influente. Eu li esse livro como aluno e depois como instrutor da Escola de Comércio Maior. A primeira frase do livro era: já não há mais guerras. E não ia ter mais guerra entre grandes potências. A guerra era uma coisa de terceiro mundo, a guerra era uma coisa de país africano, de país do Oriente Médio. Potências não entrariam mais em guerra. A guerra era contra o terror. A guerra era contra 11 de setembro de 2001, a guerra era contra a Al-Qaeda, a guerra era contra o Talibã. Sim. A guerra não tinha mais guerra entre estados. Por quê? Porque todo mundo, por gravidade, ia caminhar em direção à democracia. O Huntington escreve que as guerras serão entre civilizações, o choque das civilizações. Então, isso explica que os Estados Unidos se colocaram como uma potência vencedora e ia administrar as coisas. Democracias não combatem democracias, não entram em guerra contra a democracia, todo mundo vai ser democracia, e o meu problema agora é o combate ao terror. Guerra ao terror. Quando é que os Estados Unidos vão se dar conta que essa coisa não é bem assim? 2014, a Rússia em 2008 tem uma crise econômica, né? A Rússia dá aquela estocadinha na Geórgia, o cara finge que não tá acontecendo nada. 2014, a Rússia toma a Crimeia, aí os caras, opa, o que tá acontecendo? 2017, os Estados Unidos escrevem uma nova estratégia nacional de segurança e citam Rússia, China, Coreia do Norte e Irã como inimigos. Só em 2017, porque antes era Talibã, era Iraque, o que era o Iraque? O Iraque era um poder, os Estados Unidos ganharam a guerra do Iraque em um mês. Então não existia, o confronto era uma coisa do passado. Aí, enquanto isso, as pessoas foram se preparando, a China foi se preparando, a Rússia foi se preparando. Isso que aconteceu. Isso é uma explicação, existem outras lá, mas essa é uma explicação que eu acredito. Sim. Ordeando hoje, né, engenheiro de obra pronta, parece que foi ingênuo, não? Mas é que, assim, exatamente, engenheiro de obra pronta, né? As pessoas acreditavam nisso, né? O Fukuyama ficou muito famoso, né? Assim, ele é até um cara injustiçado, né? Não foi exatamente, eu tô simplificando as ideias dele, né? Não era só isso, né? Mas essa é uma explicação. Porque entra a questão cultural, né? Você imaginar que o Oriente Médio ali, aqueles países, né? China, Rússia, principalmente a Rússia, né? Que teve um protagonismo, China, iria adotar a cultura ocidental. Mas sim, você acreditou, Primavera Árabe. Tu pega ali a Arábia Saudita, né? Então, imagina, eleição democrática de 4 em 4 anos, né? Partidos políticos tomando conta. Mas as pessoas acreditaram que ia ser isso. Né? Lógico, né? Você pega exemplos, assim, não é que isso ia acontecer em 100% do mundo, né? Mas onde o mundo importava, sim. O mundo, assim, o americano não tá muito preocupado se lá na Coreia do Norte vai ficar aquilo. Tá preocupado agora porque tem bomba atômica, né? Mas antes de ter bomba atômica, não tá preocupado com o que tá acontecendo na Coreia do Norte. Não tá preocupado com o que tá acontecendo na América do Sul, a não ser que incomode os interesses dele. Se começar a incomodar os interesses dele, aí sim. Pois é porque o negócio é complexo, né? Se você for ver, né? Não tá preocupado com a Coreia do Norte, até que tem a bomba atômica. E aí todo país, né, que não quer seguir essa cultura, ele vai tentar produzir a bomba atômica. Aí você pensa, mas não é simples. Paquistão, Coreia do Norte, né, países sem muita expressão, basta querer rasgar o tratado, né? Então, assim, é uma formatação, é igual um condomínio, né? Tem as regras do condomínio ali, né? Tem um síndico e você compra se quiser, pô. Tem uma penalidade, né? Tu paga multa e assim, o bom convívio quer que você seja educado, que você conviva bem, né? Com os seus iguais ali, com a vizinhança. Mas, cara igual a Coreia do Norte, igual o Irã, igual esses países assim, não vão pensar dessa forma, né? Então, o sistema internacional é anárquico, né? É anárquico. Cada país, cada unidade do sistema, que é o Estado, ele se governa e se autogoverna. Então não existe um ente supranacional, né, que seja a polícia do mundo, que mande e todo mundo obedeça. Os Estados Unidos se aproximaram dessa figura, né, quando eles venceram a Guerra Fria e se transformaram na potência hegemônica e conformaram os órgãos do sistema internacional de acordo com os seus interesses, a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, a própria ONU. Né? A ONU fica sediada em Nova York. Não é por acaso que a ONU é sediada em Nova York. Por que a ONU não é em Brasília, não é na Cidade do Cabo, não é em Londres, e é em Nova York? Então é um sistema internacional conformado à imagem dos Estados Unidos. E isso vinha bem para os Estados Unidos até o momento em que ele começa a ser desafiado. Né? Que é a China, que é a Rússia, Irã, Coreia do Norte. São os protagonistas desse movimento. E esse movimento iniciado pela Rússia, então, né? Em 2014, especialmente, 2014. Né? Agora, aí se você vai pegar a história da Rússia, né? Principalmente a partir de 91, né? E o Putin faz parte desse período inteiro, né? Antes como KGB ali, né? Depois como... O Putin, ele era o quê? Era uma espécie de primeiro-ministro? Ele foi primeiro-ministro, ele era primeiro-ministro e aí assumiu o governo em 2000, né? Então ele assumiu o governo em 2000. Então, assim, esse período todo, hoje fica evidente que houve um preparo para deixar a Rússia do jeito que tá, né? Uhum. E o Putin liderou isso. Sim. Na China... Xi Jinping. Começa atrás. Ele começa em 2012, né? Mas assim, já tinha... Sim, começa na verdade com Deng Xiaoping, né? Não começa quando morre Mao Tse-tung, né? Até 76 a China era um país que tinha bomba atômica, mas era um país muito pobre, né? Um país que viveu coisas terríveis, milhões de pessoas morreram na Revolução Cultural, na Grande Fome, né?
E aí o Deng Xiaoping começa as reformas em 79. Mas o Xi Jinping é um cara diferente, isso que as pessoas têm que entender também, né? Os caras que antecederam o Xi Jinping, antes dele era o Hu Jintao, e antes do Hu Jintao era o Jiang Zemin. Esses caras ficaram 10 anos no poder, 2 mandatos de 5 anos. Especialmente o Hu Jintao era um cara do partido, ele era um cara da liderança coletiva, ele era um cara que não tinha esse protagonismo todo. O Xi Jinping, que assume em 2013, é um cara muito mais personalista, né? Então o pensamento do Xi Jinping está inscrito na Constituição da China. Ele escreveu o pensamento dele na Constituição. Ele é um cara muito mais nacional. Nós temos que entender que o Partido Comunista é um partido nacionalista. Ele é um cara nacionalista, que quer voltar à grandeza da China, né? E ele é um cara mais autocrático. As facções dentro do Partido Comunista ele controlou todas, né? Então ele é o grande responsável. Ele fez uma grande transformação nas Forças Armadas Chinesas em 2015. As Forças Armadas Chinesas foram completamente transformadas em 2015. Depois ele cria... Hoje são 8 Forças Armadas na China. Não é só Marinha Aeronáutica, são 8. Então, assim, ele faz uma transformação. O Xi Jinping é o cara que leva a China a ser o que ela é hoje, né? Embora antes já tivesse crescido muito economicamente. Sim, e aí ele assume em 12, né? 13. Ele é eleito em 12 e assume em 13. Ele assume em 13, o Putin faz um movimento na Crimeia em 14. Isso. Essa relação da Rússia com a China nos últimos anos é muito próxima, muito próxima. Eu vi um dado, né, uma entrevista, uma matéria, e acho que o Putin tinha tido 40 encontros, são muitos encontros, né? Isso. Desde 2013, né? Isso. Não é à toa isso, né? Assim, esse movimento da Rússia, ele não tá descasado da China, né? Eu não sei se o da Crimeia necessariamente tem essa relação, eu não sei. Mas certamente o da Ucrânia agora tem. Né? Tem um amigo meu que é repórter, e ele tava pensando, vou ou não vou pra Ucrânia, vou ou não vou pra Ucrânia, vou ou não vou. E ele me ligou. Eu falei, cara, olha só, vai acabar os Jogos Olímpicos de Inverno e o Putin vai invadir. Se você quiser ir, a hora é agora. Tô te avisando. E foi o que aconteceu. Tava claro isso pra mim, porque o Xi Jinping não queria que fosse durante os Jogos Olímpicos pra não atrapalhar a festa da China. 20 de fevereiro termina os Jogos Olímpicos, o Putin tá lá pro encerramento dos Jogos Olímpicos, faz aquela reunião com o Xi Jinping que fala que há uma amizade além de todos os limites, mais forte de qualquer aliança formal. 21 de fevereiro, 24 de fevereiro ele invade. 23 de fevereiro ele faz aquele discurso, 24 de fevereiro ele invade. Então, assim, a invasão da Ucrânia, ok, foi estabelecido, certamente o Xi Jinping sabia. Lá atrás, da Crimeia, eu acho que não tinha. O Xi Jinping estava pouco tempo no poder, eu não sei, acho que não. Mas não tem nenhum dado a esse respeito. Mas essa agora da Ucrânia, certamente. Até pela agressividade, né? 2014 foi mais tímido, né? 2014, desculpa te interromper, mas 2014 ainda tinha o pretexto do movimento, né? Tinha um governo pró-Rússia, né? Que foi aquele evento da praça, né? Em 2014, a Rússia, na verdade, fomenta, né? Eu disse que não acreditava nisso, né? Na teoria da conspiração, mas é fato, isso é provado. A Rússia fomenta aquela revolta do Donbas, né? Então patrocina aquela guerra civil. E quando há o Euromaidan, né? Que o presidente é um golpe de Estado mesmo, não tem outra palavra, né? Que há um movimento popular lá para... O que acontece na Ucrânia? A Ucrânia vinha caminhando em direção ao Ocidente, né? A Ucrânia, com a separação, com o fim da União Soviética em 91, a Ucrânia herda todas as armas... Todas não, né? A Ucrânia herda as armas nucleares que estavam em seu território. A Ucrânia era o terceiro país do mundo em ogivas nucleares. Em 94 é feito um acordo, Tratado de Budapeste. Olha só, Ucrânia, você assina o Tratado de Não Proliferação, você entra pro TPN, devolve as armas para a Rússia, que é a herdeira da União Soviética, e Rússia, Estados Unidos e Reino Unido se comprometem a manter as suas fronteiras do jeito que são hoje, inclusive com a Crimeia. A Rússia assinou esse tratado. E a Ucrânia devolveu as armas nucleares. Se eles soubessem, né, o futuro, né, o que ia acontecer. Então a Ucrânia devolve as armas nucleares e a Rússia reconhece. Só que aí a Ucrânia começa a caminhar em direção ao Ocidente, né? E o presidente que ganha as eleições antes de 2014, se não me engano é o Yanukovych, não tenho certeza, mas acho que é o Yanukovych, ele era pró-Rússia. E ele para esse movimento em direção ao Ocidente, de integração com o Ocidente. Interrompe. E isso causa uma revolta, que é o Euromaidan, que é uma revolta que vai aumentando, até começa a sair do controle. Começa a morrer gente na praça e tudo, e o cara foge. Foge pra Rússia, o presidente. Quando ele foge pra Rússia, a Ucrânia estabelece um novo presidente. E aí a Rússia toma a Crimeia. E faz um plebiscito rapidinho ali, plebiscito que ninguém aceita na comunidade internacional, e a Crimeia passa a ser Rússia. Por que a Crimeia passa a ser Rússia? Porque a Crimeia é importantíssima do ponto de vista estratégico para a Rússia, por causa do posto de Sebastopol, pelo controle do Mar Negro. Então, assim, não foi uma invasão, como você disse, foi um movimento muito mais subreptício, né? Um movimento muito mais... Tinha os Little Green Men, né? Que eram os caras sem uniforme, sem identificação. Sem bandeira, que eram soldados russos apoiando os revoltosos. E começa a Guerra Civil no Donbas, que nunca mais acabou. A Guerra Civil começou em 2014 e prosseguiu até a invasão russa, nunca parou. A Guerra Civil continuou o tempo todo. Então é isso aí assim que aconteceu. E a China sempre soube e sempre apoiou a Rússia, garantiu a Rússia economicamente. Quando a Rússia perde o mercado europeu de venda de gás, né?
o gasoduto lá explode, os 2 gasodutos para a Alemanha, a China passa a comprar muito mais gás do que comprava da Rússia. E não só a China, um monte de país. A Índia passa a comprar, um monte de país passa a comprar, a África passa a comprar. Mas a China, principalmente, dá essa retaguarda. E hoje a China é acusada pelo Ocidente de entregar não armas, né? A China não se comprovou, nunca se disse, quer dizer, nunca se comprovou que a China tenha entregado nenhuma arma para a Rússia, nenhuma munição. Mas o Ocidente acusa a China de entregar tecnologia de uso dual. Um chip que seria para uma geladeira vai parar num drone, né? Sim. Essa é a acusação que se faz hoje à China pelo Ocidente, né? De apoio à Rússia. Sim. Então, assim, em 2014, é a Rússia resolvendo, em tese, as questões dela, né? Ou plantando, né? Um movimento ali para que ele começasse a mexer a peça do tabuleiro que ia se concretizar em 2022, né? Ali, o Putin não foi além, talvez porque ele não tinha condições, né? Isso. E não tinha esse apoio, assim, forte da China. Mas em 2014, a Europa continuou comprando gás da Sim. Rússia, né? Sim. E continua até 2022. E, inclusive um pouquinho depois ainda. E financiando a Rússia, Sim. né? Porque Sim. a Rússia foi se preparando economicamente, né? Sim.